Gente, boa noite. Boa noite, pessoal. Aleluia. Então, eu vou explicar aqui rapidamente para vocês o plano de curso do curso Formação de Líderes. Esse curso, ele é dado em um ano. Precisamente um ano a gente fecha. A gente faz uma formatura, faz uma colação bem bacana, entrega a certificação. Já falei aqui para vocês que esse curso ele tem como obrigatoriedade a leitura da Bíblia. Então você recebe, você que está em casa, que não recebeu, você recebe um controle de leitura da Bíblia para você ir marcando, um controle pessoal, para você ir marcando a sua leitura. E na secretaria fica um livro com o seu nome e com todos os livros da Bíblia. Você lê o jeito, você vai lá na secretaria assim, que o professor vai estar acompanhando essa dinâmica. Até porque no rodapé desse, não sei se você prestar atenção, no rodapé desse controle existe uma orientação quanto aos módulos. Então, no primeiro módulo, você tem que ler, você tem que já ler até Deuteronômio, você tem que ler 2 capítulos, 2 livros, praticamente em 3 vezes. Então, é uma dinâmica bem possível, não é algo impossível. Em seguida, aí no informativo, eu coloco para vocês a questão da carga horária. Por que está aí descrito que esse curso tem 160 horas? Porque esse curso, meninas, eles valem lá fora. Esse curso não é um curso dado assim, ó, a Deus dará. Hoje a gente vê aí muita admissão de concurso público e admissão, por exemplo, para fazer prova de títulos para entrar, para ser conselheiro tutelar. Esse curso aqui vale, essa carga horária vale. Por exemplo, eu sou da Secretaria de Educação. Quando eu faço um curso com esse perfil do Formação de Líderes, eu posso computar essas horas lá e ganhar, né? Porque a gente tem plano de carreira que incentiva o professor a estar sempre estudando. A gente tem outros estudantes que são servidores públicos, a velha. Então, assim, isso a gente faz e leva para o nosso órgão para esse curso ter o valor, né, em carga horária. Por isso que ele é aí, dá esse detalhamento quanto à carga horária. Aqui a gente dividiu em módulo. Cada módulo, como vocês podem ver, tem 2 disciplinas. Cada disciplina tem 16 horas, não é, Márcia? Por que tudo isso? Porque a gente tem, vamos computar aqui, a gente tem 1 hora e meia aqui na sala. 1 hora e meia, de 4 a 5 aulas, vai dar aproximadamente 6 horas. Não, vai dar 8 horas que a gente fez o cálculo. 5 aulas, porque tem avaliação. E as outras horas que está computado aqui são horas que a gente chama horas indiretas. Que você vai estar em casa fazendo o quê? Lendo lá? Então, essas horas que você ganha nesse curso, você está usando ela na sua casa. É como se fosse um curso à distância. Mas esse curso ele é presencial e semi-presencial. Porque ele acontece aqui na sala e acontece em casa ali dormindo. Certo, pessoal? E aí eu coloquei para vocês colocarem o professor. Vocês já estão vendo com o professor Miguel, certo? Depois do período que nós estamos. Nós estamos cursando em março e abril, né? De 2026. E aí eu quero que você acompanhe nesse formulário. Posso assistir a aula? Nesse formulário, você vai colocar a nota que você tirou dessa disciplina. Porque acontece muito do aluno se perder, dele ficar, como se diz, uai, que nota que eu tirei? Eu passei, eu não passei, entendeu, gente? Então você vai ter a responsabilidade, vai ter mesmo, Rafinha, de anotar a nota que você tirou em cada disciplina. Outra coisa que eu quero que você peça para o professor é que ele fale para você como que você vai ganhar ponto e nota com ele, que a gente chama de avaliação, não é isso? Então, quando o professor chegar e ele for falar de alguma matéria, por exemplo, a próxima matéria de vocês seria visão da
formado em células, a história da igreja, como que aconteceu, como que os evangélicos surgiram, como que está acontecendo na atualidade em relação a igreja do Senhor Jesus Cristo, como que o Espírito Santo atua. Vocês vão aprender sobre os dons, falar em línguas, sobre os dons e os frutos do Espírito, tudo a respeito da pessoa do Espírito Santo. Vocês vão aprender com o pastor Carlos. Aí vem outras disciplinas aí. Bom, eu não vou ler pausadamente, mas ele tem os direitos do cursista, tem as atribuições e deveres. Esse curso você não passa por 5, viu, Rafael? Igual a gente passa na escola, por 5, né? A gente passa por 5, ganhou 5 pontos, já está aprovado. Não passa, viu, gente? Aqui é 7, que é curso de líderes, tá bom? Então, e outra coisa, em relação à frequência, se você não assistir a aula presencial, você tem que marcar lá na plataforma que você assistiu a aula, o professor ir lá conferir que você assistiu a aula, tá? Quem já perdeu a primeira e a segunda tem que assistir, tem que ir lá e fazer um comentário para você ganhar a sua presença mundial, certo, gente? E aí eu falei um pouco da mensalidade, que esse curso ele custa R$ 25 mensal apenas, tá? São 12 mensalidades, e se tiver parente na turma, o outro só paga 50%. Virando a folha, em relação à frequência, eu expliquei que você vai poder ter apenas uma falta. Digamos que você está assistindo o vídeo, não fez comentário, não veio aqui, então você vai passar na disciplina, você tem direito a essa falta. Ah, tá muito difícil e tal, eu vou trancar. Você pode trancar o curso, você não vai ter ônus financeiro. Antes, nós aproveitávamos. Tipo assim, ano que vem vai ter outra turma, 36. Aí se você já cursou uma disciplina, a gente aproveitava. Agora a gente não vai mais aproveitar. Se você parar, você perde e aí você tem que começar de novo. Certo? Quanto ao rendimento final, já mencionei que a média nossa, quanto que é a média de aprovação dela? 7. Então, todas as disciplinas você precisa tirar uma menção nesse nível aí, tá bom? Algumas pessoas são desligadas do modo, não vou entrar em que vai acontecer com vocês. E a certificação é isso que eu falei para vocês. Ela vai ser um certificado com essa carga horária que eu falei, que essa carga horária vale lá fora, né, para você apresentar títulos de curso. Você pode colocar no seu currículo, coisa parecida, tá bom? E você tem que ter concluído, a letra dele, ó, para reforçar, tem que ter concluído toda a leitura da Bíblia Sagrada, certo, pessoal? E aí a gente faz no final uma confraternização, a gente faz um pouco interno, uma formatura bem bacana. Já fizemos em restaurante, pizzaria, fazemos aqui na igreja uma formatura bem bacana, bem abençoada. Certo? Alguma dúvida? Vitória? Dúvida aí, nessa parte? Então a gente vai dar continuidade com o pastor Miguel e hoje ele vai falar como que ele vai avaliar vocês, tá? Beleza? Vou chamar ele e ele vai estar fazendo ali essa aula, as 2 aulas para quem perdeu o curso na casa, você pode assistir lá e marcar, tá bom? E hoje ele vai falar como é que vai ser a avaliação, ok? Deus abençoe, vou chamar ele. Pode encerrar? Não, vou chamar o Miguel. Continua?
Pai da graça, boa noite, vamos fazer a oração. Deus, neste momento nós te agradecemos, nós te louvamos por tudo aquilo que tem feito, por tudo aquilo que vai fazer em nossas vidas. Esteja aqui dando presente nessa noite, iluminando a nossa mente, nosso coração, abra o nosso entendimento, que nós possamos, uma vez por dia, absorver todo o conhecimento que vem de ti. Nós te agradecemos e te louvamos por Jesus. Vamos lá. Continuidade das nossas aulas. É a penúltima, né? Nosso penúltimo encontro. Passa rápido, né? E a pastora Márcia falou da avaliação. Eu já tinha passado por alguns, mas eu coloquei de avaliação. Eu vou colocar os temas. Primeiro foi a oração, vocês lembram? Não, a palavra de Deus. Vou colocar alguns versículos. Qual a importância que você abre e você vai colocar a sua opinião em cima dos versículos que eu colocar. Essas são suas palavras. Eu não vou ficar perguntando o objetivo, o que é, o que deixa de ser, não. Eu vou colocar o tema, leitura da palavra de Deus. Vou colocar alguns versículos e você vai expressar o que você vai entender sobre a leitura da palavra de Deus, sobre a leitura da Bíblia. Sobre a importância, para que serve, tudo isso. Aí é com as suas palavras. Não tem quantidade de linhas, se você quiser. E vai ser mais ou menos isso. Eu acredito que aqui nós temos, são 32 lições, então serão 32 respostas. Não tem um tempo específico para entregar. Perguntei isso para a pastora Márcia, ela falou que um mês, mais ou menos, 2 meses, para poder entregar isso aí. Não é nada, não é um mistério, não. O que eu quero de você é que você entenda o que você está fazendo, o que você está vendo. Entenda a importância de cada tema dessa lição. Para mim, o mais importante é isso. Porque o líder tem que saber o que ele fala, tem que entender o conteúdo que ele passa. Tem que entender esses princípios de vida da igreja. Por que é importante? Por que a gente tem que orar? Por que nós temos que ler a Bíblia? Por que temos que jejuar? Qual a importância do jejum? Nós temos a obrigação de entender isso. É obrigação, todo cristão, não é só de líder não. De todo cristão. E o líder, principalmente, porque o líder também vai ensinar. Quando a gente estiver atuando na nossa liderança, os nossos liderados vão nos perguntar. Eles esperam algo de nós. Ah, pastor, mas é difícil. Não é um caminho. Eu me lembro que quando eu fui convidado assim, a estar liderando, aí participei da formação, era diferente dessa de hoje, a escola de profeta, depois a escola de líderes, mas eu participei, tinha os requisitos, e quando eu fui chamado para efetivar mesmo para trabalhar, eu me lembro que rapaz, eu tenho que ter mais amigo. Eu peguei assim, um mês, 2 meses na Bíblia, 2, 3 vezes. Para ter conteúdo, para ter o que passar, para ter entendimento, ter conhecimento. Então isso aí nos ajuda, é uma busca pessoal. E Deus nos chama para fazer com excelência. Mas a excelência, quem busca somos nós. Nós temos que buscar. Quanto mais eu buscar em Deus, Deus é uma fonte mais notável. Quanto mais eu buscar dele, mais eu vou ter dele. E mais vai refletir na minha liderança, mais vai refletir na minha vida. Porque eu tenho um conteúdo para passar, eu tenho o poder de Deus para operar. Então isso é muito importante, é uma busca de vocês. Ah, pastor, eu não quero fazer nada. Você que determina. Ah, eu quero fazer com excelência. Você que determina. É a nossa entrega pessoal. Eu não posso te obrigar a nada. Nem Deus te obriga. Nós servimos a Deus. Porque um dia eu quis servir a Deus. Deus não pegou no laço, me bateu, me amarrou, ou se alguém serve no ultimato. Não, não foi dessa forma. Deus nos convida, e Ele nos constrange, Ele nos convence a trabalhar para Ele. Amém? Então, como eu já falei, não é nada difícil. É você e você. Você vai levar para casa as perguntas, está na base bíblica, e vai colocar o que você entende. Ah, eu entendo esse versículo, eu entendi isso. A importância de orar, o poder da oração.
e assim em cima de todos os temas. Amém? Hoje nós vamos falar um pouco sobre reino e a igreja, mais uma lição. Existe uma relação entre o reino e a igreja, e nós temos que entender essa relação. A definição de reino, nós temos que primeiro entender as definições. O que é cada um? O reino de Deus, ou o reino dos céus, que é a mesma coisa, não muda nada, é o governo espiritual e soberano. É a vontade de Deus agindo no coração e na mente dos cristãos. O reino de Deus não é um lugar geográfico, não é um país, não é um estado. O reino de Deus é na nossa mente, é no nosso coração, é na nossa consciência, é no nosso estilo de vida. Eu sou um cidadão dos céus, então eu sou um cidadão do reino de Deus. Eu me comporto como um cidadão do reino de Deus. As minhas ações condizem com aquilo que eu acredito. Eu acredito, eu tenho fé, que eu sou um cidadão dos céus. E eu vou andar, eu vou agir conforme um cidadão dos céus anda. Então o reino de Deus, aqui em Romanos 14, 17, ele diz o seguinte: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus não é algo palpável. Eu não pego o reino de Deus. O reino de Deus não é comida. Não é um alimento natural. Ele é justiça, ele é paz e alegria no Espírito Santo. Então a definição de reino é essa. É o governo de Deus na vida do homem. Quem nos governa espiritualmente deve ser Deus. Todo cristão ele deve ser governado por Deus. É o reino dos céus. Você esqueceu do microfone? Então, o reino de Deus é o governo de Deus em nossas vidas. Amém? Essas são definições. Nesse reino, Jesus é o reino. Em Apocalipse 19,16 está escrito: em seu manto e em sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, no reino de Deus, Jesus é o rei. Ele conquistou esse lugar de rei. Ele não é apenas filho, mas quando ele veio ao mundo como homem, como filho de Deus, foi crucificado. E como diz a placa lá que foi escrito e colocado lá na 2, esse é o reino de Deus. Então Jesus é o rei desse reino de Deus. Jesus é o nosso rei. Amém? Jesus é o nosso rei. Em Mateus 6,33, Jesus diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus significa colocar a vontade, os valores e o governo de Deus como prioridade absoluta em nossas vidas, acima dos nossos interesses pessoais. Jesus fala: busque em primeiro lugar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria do Espírito Santo. É isso que está escrito lá em Romanos. Então nós temos que buscar o reino de Deus, os valores de Deus, em primeiro lugar na nossa vida. Não é buscar em primeiro lugar um emprego, não é buscar em primeiro lugar uma casa, não é em primeiro lugar buscar comida, buscar roupa, os nossos bens, a nossa formação. Não. Em primeiro lugar, nós temos que aprender a buscar o reino de Deus. E ele fala que as demais coisas serão acrescentadas. Não é que eu paro tudo na minha vida só para ser crente. Não é isso. É que significa que em toda decisão que eu for tomar na minha vida, ela tem que prevalecer. A base da minha decisão tem que ser a palavra de Deus. A base das nossas decisões como cristãos tem que ser a palavra de Deus. Eu parto daqui. A palavra de Deus, eu quero fazer isso. A palavra de Deus me permite? Não. Então, fora de cogitação.
base bíblica para eu fazer aquilo. Ah, eu quero fazer isso. Tem base bíblica? Tem. Então, amém. Então, isso é amar a Deus em primeiro lugar. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É quando eu aceito o governo dele como prioridade na minha vida. O apóstolo Paulo fala isso: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em nós, as nossas atitudes, as nossas ações, elas são completamente diferentes das ações daqueles que não têm Cristo. Das atitudes daqueles que não têm Cristo. O reino de Deus começa no coração e se estende nas ações. Primeira mudança que tem que haver nos nossos corações. Não adianta eu querer pegar minha mão e converter ela, se não chegou no meu coração ainda a conversão. Vai ter uma briga. A minha mão vai me trair, mas quando a conversão, quando o meu coração é convertido, a mão, a cabeça, os pés, as minhas ações, a minha boca, a minha língua, tudo é transformado. Porque o coração está transformado. O próprio Jesus fala que contamina o homem, não é o que entra, mas é o que sai do coração. Então nós temos que ter o reino de Deus em nossos corações. O que é o reino de Deus? É o governo de Deus em nossas vidas. É eu abrir mão da minha vontade e viver a vontade de Deus para a minha vida. Ah, pastor, mas aí o que eu vou fazer da vida? A palavra de Deus afirma que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você quer mais do que isso para viver? Você quer mais do que isso? O que tem no mundo? Para nós. No mundo não tem isso. Então nós temos que implantar em nossos corações e buscar o reino de Deus. Amém? Definição da igreja. A palavra igreja tem origem no grego eclésia, que significa assembleia ou reunião de pessoas chamadas para fora. Igreja significa assembleia, um grupo de pessoas chamados para fora. Para fora de onde? Fora do sistema do mundo. Chamado para fora do mundo. Chamado para fora do império das trevas. Então a igreja é um grupo de pessoas chamados para fora do sistema mundano. A igreja sou eu e é você. Nós somos chamados para fora do sistema mundano, para fora do império das trevas. Então tem um lugar especial para a igreja. Em Efésios diz que nós, como igreja, estamos assentados espiritualmente com Cristo nas regiões celestiais. Então o nosso lugar espiritual é ao lado de Cristo. Não é o mesmo lugar do restante das pessoas que estão no mundo. Nós somos chamados para fora, nós somos igreja. A igreja foi instituída pelo próprio Jesus. Em Mateus 16, lá em Mateus 16, Jesus pergunta para os seus discípulos: quem as pessoas aí estão dizendo que eu sou? O que vocês ouviram aí? O que eles falaram de mim? Aí eles falam: você é um profeta, você é Jeremias, você é mais um. Tem gente falando isso. E Jesus pergunta para ele: e para vocês, os discípulos, quem sou eu? Aí Pedro, ele dá essa resposta. Está em Mateus 16. E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou para Pedro: abençoado é você, Simão, filho de Jonas. Falando para Pedro: pois isso que você falou agora, essa revelação que você tem, não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira, eu te digo agora: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra não é Pedro, como a igreja católica diz. A pedra é a revelação de que Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo, o Filho de Deus. Então, em cima dessa revelação, Jesus instituiu a igreja. Ou seja, eu e você que estamos aqui hoje na condição de igreja, nós temos a revelação de que Cristo é o Filho de Deus.
Não tem como ser igreja sem a revelação. Nós temos que ter essa revelação, nós temos que ter esse entendimento. Cristo é o Filho de Deus. E sobre essa revelação, sobre esse entendimento, a igreja está edificada, construída. Então a igreja está construída em cima de quem? De Cristo. Ele é a rocha. A igreja está instituída, foi instituída pelo próprio Jesus, em cima dele mesmo, em cima da revelação de quem ele é. Amém? A igreja tem poder. Ele continua dizendo: e edificarei, não 18, e edificarei a minha igreja. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra também será ligado no céu. O que desligar na terra também será desligado no céu. Ou seja, nós, a igreja, estamos estabelecidos sobre Jesus. E o inferno não é nada perante a igreja de Jesus. Ele fala que as portas do inferno não prevalecem. Ou seja, a igreja vai andando, pode ter a porta que for do inferno, que ela é obrigada a sair. E que também os ataques que vêm contra a igreja são minados. Porque nós temos autoridade em Cristo Jesus. Ele fala que a igreja ela tem as chaves para ligar. A igreja ela tem a chave para fazer o declaro em nome de Jesus, que isso aqui está ligado. Vai ser ligado na terra e é ligado no céu. Ela tem essa autoridade. O próprio Jesus deu essa autoridade. Amém? A igreja também tem autoridade. Lá em Lucas 10:19 diz: eu vos tenho dado autoridade para pisar serpentes e escorpiões, assim como todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém nos fará mal. Então nós temos essa segurança, que à medida que nós vamos caminhando na nossa vida, na nossa jornada como igreja, nós temos a autoridade de Cristo, que ninguém pode nos fazer mal. Nada nem ninguém, aqui ele fala. Nada nem ninguém tem poder sobre as nossas vidas, a não ser o próprio Cristo. Então nós somos a igreja de Cristo, a igreja que Cristo conquistou, ficou nele mesmo, e é Ele que garante as nossas vidas. Por isso nós falamos: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Está lá no livro de Provérbios. Quando você entrega a sua vida para Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos um dono, e esse dono cuida de nós. E aqui ele deixa bem claro que nós temos autoridade e que nós podemos caminhar tranquilo, fazer a obra que nós temos que fazer. O inferno vai vir, o inferno vai se levantar, o inferno vai resistir, mas ele não tem poder. A igreja passa, a igreja vai, a igreja rompe, porque a igreja está firmada em Cristo Jesus. Jesus conquistou tudo na cruz. Fala que quando ele conquistou na cruz, ele despojou o inimigo de toda a autoridade e todo o poder. Então todo o poder está na mão de Jesus. E ele passou esse poder para a igreja. Amém? A igreja não é um templo físico. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é um templo ali, mas ela é só um templo construído por mãos humanas. Está lá em Efésios 1:22. Nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça. E nós somos membros. E cada membro aqui, nós temos uma função diferente. Cada um de nós temos uma função diferente. Nós somos membros, nenhum é igual. Você não tem a mesma função que eu, não tem a mesma função que você, minha esposa, meu filho não tem a mesma função que eu, meu filho, minha filha. Cada um tem um chamado, cada um tem uma função nesse corpo. E quem é que distribui essa função? O dono do corpo, através do Espírito Santo. É Ele que dá para você fazer o que você tem que fazer, é da vontade dele. Então, a igreja somos nós. Eu e você. A igreja não é o templo, não é a construção. Aquilo é um templo, a gente se reúne. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja de Cristo. Amém? A igreja é o instrumento de Deus, é
É o instrumento de Deus para a extensão do seu reino. Ou seja, a igreja é a mão de Deus. É um instrumento de Deus para a expansão do reino dele. E a igreja vive o reino de Deus. A igreja vive o governo de Deus. A igreja é governada pelo reino de Deus. E nós somos a extensão para ganhar mais, para fazer as obras de Deus. Deus é glorificado através da igreja. Deus é glorificado através de você. As pessoas não veem Jesus. As pessoas não veem Deus. Elas veem nós, Deus. O que Deus quer é que as pessoas vejam em mim, você e Ele mesmo, através das nossas obras, através daquilo que a gente fala, daquilo que a gente faz. E nós vamos glorificar o nome de Deus através das nossas atitudes. Então, o nosso testemunho é muito importante, a maneira que nós andamos. É por isso que eu falei que nós temos que absorver para as nossas vidas o reino. Eu tenho que entender que eu sou um cidadão do reino. Eu não sou simplesmente um brasileiro, governado pelo presidente Lula. Eu não sou só isso. Aqui eu sou apenas um cidadão. Eu sou um cidadão do céu. Eu sou um ser espiritual. E eu tenho que andar segundo os padrões do céu. Amém? Lá em Efésios fala isso, 5:24. Assim como a igreja está submissa a Cristo, ou seja, a igreja é submissa a Deus. Porque Cristo é o cabeça. Como é que o corpo não é submisso à cabeça? Quem é que pensa no seu corpo aí? É o braço, a perna ou a sua cabeça? É a cabeça que pensa. Vira para a direita, vira para a esquerda, anda em frente, parou, o algodão parar para descansar. Tudo é no pensamento. É a cabeça que dirige o corpo. Ela que coordena o corpo. Cristo é a cabeça da igreja. A igreja está submissa a Cristo. A igreja, Deus é a fonte de poder da igreja. Deus é a fonte de poder da igreja. A igreja se move sob o poder de Deus. A igreja é a mão de Deus que se move sob o poder de Deus. Amém? Então tem uma diferença entre reino e tem uma diferença entre igreja. Reino é o governo, igreja somos nós, é o corpo. A igreja vive o reino. A igreja vive o governo de Deus. Amém? Outra lição, outro princípio. Evangelismo. O evangelismo significa a proclamação do evangelho cristão. O evangelho é também conhecido, o evangelho, como boas novas. Consiste sobre a vida, morte e ressurreição de Cristo para a salvação da humanidade. Então, evangelismo. O que é evangelismo? É a proclamação, é a divulgação do evangelho de Cristo. Eu vou evangelizar. O que eu vou fazer? Eu vou proclamar, eu vou falar, eu vou fazer alguma coisa que vai ministrar Cristo para aquelas pessoas. Alguma atitude, algum louvor, mas alguma coisa eu vou fazer que vai ministrar Jesus para uma pessoa ou para várias pessoas. Então, o evangelismo é um ato de comunicação, um elo de comunicação entre eu e as pessoas. Eu vou verbalizar, vou falar alguma coisa. Então, o evangelismo é isso. Também conhecido como Evangelho Boas Novas. Boas Novas significa boas notícias. Evangelho também significa boas notícias. Então, o evangelismo é eu levar as boas novas, boas notícias. Que boas notícias são essas? Quais são as boas notícias que eu levo para uma pessoa? Jesus morreu para te salvar. Jesus morreu para te curar. Jesus morreu para te libertar. Em Cristo Jesus você pode ser salvo. Em Cristo Jesus você tem os seus pecados perdoados. Em Cristo Jesus você tem vida. Em Cristo Jesus você tem saúde. Em Cristo Jesus você tem restauração. Isso é evangelizar. É falar de Cristo, do poder de Cristo para as vidas das pessoas. Marcos 1,14. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo.
arrependam-se e creiam nas boas novas. O próprio Jesus evangelizou. Aqui deixa bem claro que Jesus evangelizava, pregando a palavra do reino, pregando a palavra de Deus. O evangelismo é uma missão para todo cristão. A palavra de Deus é lá em Marcos: ide pelo mundo e pregue o evangelho a toda criatura, a toda pessoa. Então é uma missão nossa. O evangelismo é uma missão da igreja. Evangelizar não é missão do Espírito Santo. Evangelizar não é missão dos anjos. Evangelizar é uma missão nossa. Nossa, minha e sua. Aqui, quando Jesus determinou aqui em Marcos, ele não falou só os pastores evangelizam, só os líderes evangelizam. Não, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não deixe ninguém de fora. Ah, esse aqui não merece. Ah, não, essa pessoa aqui é difícil demais. Não, esse aqui eu vou pregar para ele não. Para todos. O evangelho é para todos. E é uma missão de todos nós que somos igreja. Amém? O evangelismo é caracterizado de diferentes formas e tipos. Em massa, nós pode haver o evangelismo em massa. Por exemplo, quando o dia de Pentecostes, quando Pedro fez aquela pregação ali, aquela exposição, ali ele fez o evangelismo. O discurso dele foi o evangelismo. E naquele dia, sabe quantas pessoas citaram Jesus? Aproximadamente 3 mil. Então existem campanhas, hoje, existem campanhas em alguns países de evangelismo, onde se lota-se estádios. Tem vários evangelistas aí pelo mundo. Lota-se um estádio. 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, para ouvir a palavra de Deus. É uma forma de evangelismo em massa. Podemos evangelizar também em grupo pequeno, como está aqui hoje, nossa célula. Pedro evangelizou a vida de Cornélio. Pedro pregou para Cornélio. E naquele grupo tinha amigos e parentes de Cornélio. E fala que eles aceitaram Jesus e que o Espírito Santo desceu sobre eles. Então é uma forma de evangelismo. Existe também um evangelismo pessoal. Ao meu amigo. Eu trabalho com a minha amiga aqui do lado, meu amigo aqui do lado. Eu começo a falar de Jesus para ele. Sutilmente. E que as pessoas, quando começam a pegar confiança, elas começam a abrir a vida. Ah, minha vida está difícil, está complicado, hoje está complicado, minha família, onde você entra? Com Jesus. Ih, rapaz, a minha vida também já foi assim. Ué, como é que aconteceu hoje? É como? Não, hoje minha vida está mudada, está transformada. Mas como é que você deu isso? Quando eu tive um encontro com Jesus. E aí você, é mesmo? Como é que é isso aí? Aí você vai explicar, você vai evangelizar. Sabe o que vai acontecer com aquela pessoa? Ela vai querer a vida dela transformada. E aí nós vamos cumprir o it. Eu estou anunciando Jesus. Ah, se ela não quis me ouvir, não cabe a ele ou a você convencer ela. Eu não preciso brigar pelo evangelismo. Não preciso debater, só anunciar. Quem é que vai convencer a pessoa? Jesus, ou o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem convence do pecado e do juízo. É o Espírito de Deus que faz isso na vida da pessoa. Assim como o dia de convencer. Eu ouvi a palavra de Deus e aquela palavra de Deus foi mexendo dentro de mim. Rapaz, eu tenho que mudar de vida. É o Espírito Santo trabalhando. Chega um ponto que eu me decido a me entregar para Deus. E aí a minha vida, Deus vai fazer na obra da minha vida, minha vida vai ser transformada. O evangelismo se dá também através de palavras, de cânticos, de escrita, livro, jornal, panfleto, e até mesmo da expressão corporal, uma dança, às vezes um abraço, um teatro. Tudo isso são formas de evangelizar. Não é só falando. Muitas vezes é cantando. Tem pessoas que são evangelizadas cantando, ouvindo um cântico. Está no seu carro lá, o som ligado, o vizinho do lado lá, ou na sua casa, e a pessoa está ouvindo a música, está ouvindo o hino. Deus toca. Se ela abrir o coração, Deus toca na vida dela lá. Você nem sabe o que aconteceu. Mas ela foi evangelizada no lugar de um cântico, que estava passando na sua casa aleatoriamente. Então são formas de evangelizar. O evangelismo é a forma de propagação e expansão do reino de Deus. É um método de alcance. Através do evangelismo, a igreja vai ser alimentada
pessoas. Você começa uma série na sua casa, igual eu comecei lá em casa, eu e minha esposa, quando eu morava na 35. Eu, minha esposa e mais um casal de Florida, que hoje são pastores também, o Lógico e a Queda. Nós 4 adultos e as crianças, meus filhos. E nós multiplicamos para 3, chegou um ponto lá em casa ter 20, 30, e multiplica, depois tem mais 20, 30. Ou seja, através do evangelismo, as pessoas vão sendo acrescentadas. Eu vou falando, a pessoa vai ouvindo, o Espírito vai conhecendo, a pessoa se decide, e a igreja que era com 10 vai para 20, aquela com 20 já vai se multiplicando, vai para 30, vai para 40, e o reino de Deus vai sendo expandido. O lugar, eu conheço uma pessoa do meu serviço, que mora lá em São Sebastião. Eu não vou pregar em São Sebastião, mas eu me encontro com ela lá no ponto piloto. Aí eu preguei com ela. Ela aceitou Jesus. Ela já vai pregar lá em São Sebastião. Olha só como é que vai ramificando, que vai tomando conta. É a igreja de Deus, é um organismo vivo, não para. E o evangelismo é essa ferramenta para dar continuidade e alimentando a igreja de Cristo. E tem limite? Não. Como Jesus falou, anunciar a todos. A todos. Quem convence é o Espírito de Deus. Amém, queridos? Nós falaremos agora sobre outra lição, a restauração da igreja. Restaurar é o ato de consertar, recuperar ou restabelecer algo ao seu estado original e ideal. Meu óculos quebrou. Eu vou restaurar o meu óculos. O que eu vou fazer com ele? Vou consertá-lo e fazer que ele fique igual quando eu comprei, quando ele era original. O que Deus está fazendo na igreja nesses dias é uma restauração. Nós temos a igreja de Atos como uma igreja modelo, no princípio ali em Atos. Assim, Jesus subiu ao céu, foi instituída a igreja, que estava ali com os discípulos dele ainda, formou-se na igreja. E ali é uma igreja que tinha operado nos dons, operado em tudo. Então é uma igreja modelo para nós. A partir dali, tentaram de todas as formas parar a igreja. Não conseguiram. Os meios, o sistema governamental tentou parar a igreja. A gente vê que Paulo era preso, Pedro foi preso, foi chicoteado, eles pegaram os cristãos, mataram, torturaram, cerrados ao meio, jogaram os leões, queimaram. E quanto mais eles faziam isso, mais a igreja crescia. Aí o que o Estado fez, o sistema fez? Vamos trazer eles para dentro da igreja, vamos trazer eles para dentro do Estado. E a igreja entrou dentro do Estado, virou a religião oficial do Império. E aí foi onde a igreja começou a cair, ela começou a perder o poder. E a igreja passou por um período de trevas, onde não havia manifestação, não havia poder. E durou muitos anos, muitos séculos. E vieram depois quem? Os reformadores. Os mais conhecidos são Martinho Lutero e João Calvino. Você depois pode pesquisar sobre eles. Eles leram a Bíblia, eles tiveram contato com a Bíblia, com a palavra de Deus. Não, mas a gente está muito longe, muito está escrito. Não, a religião verdadeira não é essa que Deus está. Não é isso aqui não. Não é isso que Deus quer da gente não, está errado. E eles começaram a bater contra o sistema. Foram presos também, mas ali começou uma reforma. E daquilo ali foi ganhando força. Vieram grandes avivamentos, vieram coisas tremendas. E é o que nós vivemos hoje, uma restauração. É Deus nos levando de volta ao padrão que Ele quer. E essa restauração ela vai continuar no processo. Nós ainda não estamos 100% restaurados. Deus vai continuar restaurando a igreja dele, que somos nós. Nós estamos nesse tempo de restauração. A restauração da igreja significa o restabelecimento da verdadeira igreja de Jesus Cristo na terra, retornando à plenitude do Evangelho, das doutrinas e da autoridade apostólica original.
envolve a purificação espiritual, retorno à prática das primeiras obras, renovação da mente e do interior. Então é um processo, não se dá do dia para a noite. A minha geração vive uma parte da restauração. E aí eu já sou meus discípulos, são meus filhos, são os jovens da igreja, aqueles que estão chegando agora. E ali ele começa a viver uma parte onde eu vivi, aí passa meu tempo, passa a minha geração, é a geração dele, e ele vai vivendo uma parte maior ainda, mais avançada. E nós vamos viver essa parte, nós vamos viver essa restauração até a volta de Jesus. Então Deus está nos restaurando ao padrão que ele sempre quis. E essa restauração ela está individualmente, em cada um de nós. Em cada um de nós. Deus faz uma obra diferente. Você já não é a mesma pessoa que você era no ano passado. Espiritualmente hoje você está melhor. Você está mais forte, mais comprometido, você está mais limpo, você está mais purificado, está mais liberto, está mais curado. O entendimento aumentou. Porque a gente é um processo de caminho, que anda, que vai aperfeiçoando, que vai melhorando. Todos os dias. Restauração da doutrina, 3 partes, que é levar de volta à palavra. Restauração do louvor, é um processo espiritual que vai além da música, que foca na consagração da vida e no retorno e numa adoração sincera do propósito bíblico de exaltar a Deus. Foi o que Jesus falou, que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Então Deus trabalha na restauração através da palavra, nos leva de volta às doutrinas, ao princípio da palavra de Deus. Deus restaura através do louvor, nos levando a adorar a Deus em verdade, em espírito, com retidão. Não somente como foi na nossa passada, cantando, porque a adoração não é só cantar, a adoração é um estilo de vida. Cantar, louvar, é uma ferramenta da adoração, é um princípio da adoração, apenas um quesito. Não é o todo é minha vida prostrada aos pés do Senhor, obedecendo, cantando, louvando, exaltando, não maldizendo. Tudo isso é adoração. Restauração individual, processo de cura, né? Dentro desse propósito de restaurar a igreja, existe a restauração individual. Deus nos trata como igreja, como grupo, como corpo, e Deus nos trata como indivíduos também. O mesmo tratamento para você, a mesma restauração para você, muitas vezes não é para mim, porque eu tenho uma particularidade diferente da sua, e você é diferente da minha. Eu não falei que o corpo são vários membros. Deus tem uma forma de linguagem com você, Deus tem uma forma de linguagem comigo, mas o propósito é o mesmo, é nos restaurar. O método às vezes é diferente, mas o propósito é o mesmo. Como Deus faz, é diferente, mas o que Deus faz é a mesma coisa.